Olá, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje eu quero estar compartilhando com os santos Lucas 18:18. Jesus e o homem rico. Uma pergunta importante. Esse jovem homem de alta posição social, ele chega para Jesus e diz: que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma importante pergunta. É importante a gente entender que esse jovem, ele estava preocupado, mesmo sendo um jovem rico, ele estava preocupado com a eternidade. Em outras versões, o que farei para ter a vida eterna? Como ter a vida eterna? Uma pergunta importante. Ele fez para Jesus. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus disse: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E tudo isto, o jovem respondeu: tudo isto tenho obedecido, tenho observado, tenho obedecido desde a adolescência. Disse o jovem rico. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Jesus disse: falta ainda uma coisa. Falta ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto, os que estavam ali ouviram isto, perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir, para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, fala conosco de uma forma toda especial. Fala conosco que possamos sair daqui mais crendo, mais confiante desta vida eterna, desta certeza que temos da salvação. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. Abra nossas mentes para que possamos entender e compreender. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todo o povo de Deus diz amém, amém. Então esse jovem, ele, como a própria palavra diz, ele era um homem importante,
um homem público, só que ele era apegado aos seus bens e não queria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Nós podemos conjecturar, esse jovem ele era apegado aos bens materiais, mas muitas pessoas também são apegadas a muitas coisas. Talvez não seja bens materiais, talvez seja um costume, um vício, né? Então esse jovem, ele tendo esse desejo, ele chega até Jesus. Ele chega e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ter? Como ter a vida eterna? Como herdar esse tesouro? Ele fez uma pergunta para Jesus. E Jesus imediatamente, conhecendo que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Jesus citou os 10 mandamentos. Jesus diz: não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho obedecido. Então ele era um jovem que ele obedecia a todos esses mandamentos. Ele honrava pai e mãe, ele não adulterava, ele não levantava falso testemunho. Só lhe faltava uma coisa, como Jesus disse. Jesus disse: ainda falta uma coisa. Jesus não queria que aquele jovem ele desse tudo, porque Jesus conhece como Deus, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe o que nos afasta dele, ele sabe o que me afasta das coisas de Deus, ele sabe o que te afasta das coisas de Deus, e ele nesta noite ele quer tirar tudo isso, ele quer ser exclusivo na tua vida. Ele quer tirar tudo isso que nos afasta dele. Ele está em primeiro lugar. Então Jesus, sabendo que esse jovem era apegado às coisas materiais, Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem, ele se entristeceu, saiu cabisbaixo, porque ele era apegado às coisas materiais. Uma das coisas que nós temos que ter cuidado, não abrir mão, é do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna, a eternidade? Então Jesus, sabendo que esse jovem era apegado às coisas materiais, o apóstolo Paulo ele diz que o homem, quando diz homem e mulher, que almeja, que busca só as coisas desse mundo, é o mais miserável. Nós temos que entender que a vida não se resume só nas coisas materiais. Ah, pastor, o senhor não precisa. Precisamos, mas não é tudo. Não é tudo. Porque nós somos seres espirituais, nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui ainda, precisamos de nos manter, pagar nossas contas, né? Mas a prioridade não é 100 anos, não é 60, porque a vida aqui ela é transitória, é passageira. Uns vivem 100, outros 50, outros 40, outros 80, 70, 60. Mas a vida eterna, o nome já diz, é eterna. Então nós temos que ter o maior cuidado para a gente não colocar outras coisas no lugar de Deus. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Então, Jesus disse: falta uma coisa.
Aí Jesus toca na ferida, Jesus toca no ponto fraco dele, na riqueza, nas coisas materiais. Quantas pessoas que louvam maravilhosamente bem, mas não se entrega, não mergulha, não busca. É algo mecânico. A nossa entrega tem que ser completa, total e gloriosa. Nós temos que saber que comamos, que bebamos, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos que entender que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que entender, compreender que sem Ele não somos nada, que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui não vai durar. Deus não fez o homem e a mulher para semente. Então tudo que Deus te dá, tudo que Deus me dá, nós somos apenas mordomos. Estamos aqui para usufruir, usar, ter, mas Ele não tem que nos ter. Nós não podemos ser dominados, nós não podemos ser escravizados. Nós temos que entender que tudo isso é passageiro. Agora o que nós temos de fato eterno é a salvação. Então nós não podemos abrir mão. Abrir mão. Então Jesus, ele disse, falta uma coisa. Vende. Falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois venha e siga-me. Tem coisas que impedem a pessoa de seguir a Deus. Um fardo pesado é como aquela parábola do peregrino. O fardo pesado impedia ele de seguir a Cristo, de seguir a cruz. Qual é o teu fardo pesado? Qual é a situação que você não consegue se libertar? Este jovem era os seus bens materiais, sua riqueza, sua fama, como a palavra de Deus, como a palavra que nós estamos lendo aí, a palavra de Deus diz que ele era um homem jovem de alta posição social, né? Um jovem importante, um homem público. E ele era um jovem, um homem que ele observava, ele obedecia às coisas de Deus, mas ele estava apegado nas coisas materiais. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Nós não podemos ser apegado, nós não podemos ter algo em primeiro lugar. A própria palavra diz aqui, no versículo de número 25, ou melhor, 29, diz assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho, por causa do reino de Deus. Olha aí, então, deixar, quando a Bíblia fala deixar, não é abandonar, é colocar Deus em primeiro lugar. Quando a mulher coloca o marido em primeiro lugar, no lugar de Deus, o negócio não vai dar certo, o casamento não vai dar certo. Quando a mulher coloca o homem no lugar de Deus, não vai dar certo. Quando o homem coloca a mulher no lugar de Deus, ou então filho, pai, adorar só a Deus, só Ele é digno de toda adoração. Aí Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado não é abandonar, é saber, cada um tem seu lugar. Mas o primeiro lugar é Jesus Cristo. Tinha deixado mulher, casa, mulher, irmão, pai ou filho, por causa do reino de Deus. Deixará de receber na presente era, muitas vezes mais,
e na era a vida eterna. Então Deus está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Nós temos que entender, a nossa família é importante, tudo que Deus nos dá é importante, mas em primeiro lugar está o nosso eterno soberano Deus. Em primeiro lugar está o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que entregou a sua vida por mim, por você, por nós. Então, esse jovem, ele queria dividir os seus bens materiais, ficar cogitando em dois caminhos, na riqueza e em Cristo. Cristo tem que ser o número 1, em primeiro lugar. Ninguém tem chance. Ninguém, nenhum ser humano tem chance de conseguir a vida eterna através do seu esforço próprio, através do seu sacrifício. A única maneira é deixar Deus agir. Só Deus tem o poder de transformar o homem, de mudar a vida do homem. Agora, para isso, como ser humano, nós temos que ter uma atitude de fé, de largar tudo, deixar tudo e seguir a Jesus, como ele falou para esse jovem. Te falta uma coisa: vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus falou desta forma, foi a única vez que Jesus falou desta forma, porque Jesus falava de igual para igual. Jesus não falou mais outras pessoas, Jesus não falou mais dessa forma, só falou com ele, porque Jesus sabia que o ponto fraco dele era a riqueza, ele era apegado à riqueza. Tão provável que ele abaixou a cabeça, saiu triste, ele perdeu uma grande oportunidade. Oportunidade não se pode perder. A Bíblia não fala mais desse jovem. Talvez ele saiu dali, eu quero conjecturar, talvez ele saiu dali tão triste que se destruiu, morreu, porque morto espiritual ele já estava, porque ele rejeitou, ele recusou o que Jesus tinha proposto para ele. Porque quando Jesus ele propõe algo para mim, para você, não é para te deixar pobre, não é para te deixar falido, não. Então, a gente vê aí que no versículo 29 ele diz que alguém que tinha deixado pai, casa, isso, aquilo, por amor a ele, vai ter em dobro. Então Deus não quer ver seus filhos mendigando. Ele não queria que aquele jovem ficasse pobre de marré. Mas ele sabia, ele é eterno, ele é soberano, ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. Ele sabia que o ponto fraco daquele jovem era a riqueza, ele era apegado, ele era pobre. Porque o homem próspero, ele não é apegado àquilo. Quanto mais você não se apega, mais Deus abre, escancara as portas do céu. Né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não era apegado com o trono, com a riqueza. Muitas vezes Davi orando, Davi dizia: pode levar tudo, só não tira a tua unção de mim. Davi não era apegado, Davi não era avarento. Então Deus não queria que aquele jovem fizesse isso, mas como Deus sabia, como Jesus é Deus, ele sabia o ponto fraco, ele foi logo no ponto facultativo, e aquele jovem saiu cabisbaixo.
Com certeza ele saiu da presença do Senhor e se destruiu, que a Bíblia não fala mais. Muitas vezes toda aquela segurança que a gente pensa que aquilo é segurança, não é algo que afasta de Deus. Se tem algo que me afasta de Deus, se tem algo que te afasta de Deus, tem que ser tirado. Tem que ser tirado da tua casa, da tua família, da tua empresa, do teu... Se tem alguém que afasta de Deus, você tem que se afastar dessa pessoa. Se tem algo que te impede de chegar até a Deus, aí você tem que fazer uma escolha inteligente. Não, ninguém pode entrar no meu relacionamento com Deus, ninguém pode atrapalhar minha intimidade com Deus. Abro mão de tudo, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão... Porque o plano do homem sem Deus é plano destrutivo, é de destruição. Algo sem Deus é um projeto frustrado, um projeto que não tem a presença de Deus, que não tem a vontade de Deus. É um negócio que vai destruir. Um casamento sem Deus é um casamento fracassado. Uma família sem Deus é uma família fracassada. Uma empresa que não prioriza Deus. Porque a gente vê muito empresário, muito empreendedor. Quanto mais ele investe, mais ele lucra, porque ele é o que? Ele é fiel a Deus. Ela é fiel a Deus, uma empresária que é fiel a Deus, um empresário, um empreendedor que é fiel a Deus. Tudo que ele coloca vira ouro, porque ele é fiel a Deus. Mas aquele que retém o que é de Deus, aquele que nega o bem, porque Deus, quando você faz para um dos seus pequeninos, para um dos filhos de Deus, está fazendo para Deus. Então aquele jovem, ele não tinha ele não tinha esse investimento em pessoas, porque Deus não está em projeto individual, Deus está em projeto coletivo. Quando alguém diz é meu, Deus está longe. Porque tudo que Deus faz é coletivo, a bênção de Deus é coletiva. Então aquele jovem, ele era materialista, aquele jovem era apegado, aquele jovem era obcecado pelas coisas materiais. Ele recusou o que ele teve naquele momento ali. Muito estava tentando ter, e ele teve a oportunidade e ele desperdiçou. Aquele encontro com Jesus, aquele encontro que ele teve ali para mudar a sua vida, esse encontro você tem hoje de mudar a sua vida, mas você tem que optar pelo melhor. O melhor é a vida eterna, o melhor é Jesus Cristo, o melhor é caminhar com Ele. A oportunidade não bate várias vezes. Então aquele jovem teve aquela oportunidade, é como ele teve aquela entrevista com Jesus Cristo, ele teve aquele momento de mudar de vida, mas ele recusou devido o seu peso, o fardo que ele tinha. Aquele fardo eram as coisas materiais. Eu friso novamente, Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre, porque pobre ele era. O que ele tinha era coisas materiais. Ele não tinha a bênção de Deus. Mesmo ele sendo um religioso, mesmo ele cumprindo os mandamentos, mesmo ele sendo um bom filho, né? Porque um dos mandamentos com promessa é honrar pai e mãe. O homem e a mulher que não honra pai e mãe, ele pode ter ouro em pó, ele pode ter coisas materiais, mas é pobre e miserável. Porque quem não honra o amor de uma mãe se compara ao amor de Deus. Um filho que não honra seus pais, um casamento bem sucedido, uma jovem para ser bem sucedida, ela tem que procurar um jovem que respeite os pais, que honra os pais. A mulher que quer se casar, a jovem, ela tem que ver se esse jovem, ele honra pai e mãe. Se ele não honra pai e mãe, ele não vai honrar essa mulher. Se essa jovem não honra pai e mãe, não vai honrar esse jovem, não vai honrar esse casamento. Vai ser fardado ao fracasso, ao sofrimento,
Porque se você não ama aquela pessoa que é abaixo de Deus, é mais importante para você, abaixo de Deus, vai amar um homem, vai amar um marido, vai amar uma namorada? Não vai. Então, este jovem, ele tinha esses requisitos. Honrava pai e mãe, não adulterava, não desejava mal. Todo esse requisito dos 10 mandamentos ele cumpria. Mas ele estava apegado com as coisas do mundo, com as coisas materiais. E Jesus, ele falou para este jovem: você vai, se desfaz de tudo isso e você volta e me segue. E ele, triste, abaixou a cabeça e saiu. E desde aquele momento nunca mais se ouviu falar naquele jovem. Ele perdeu a oportunidade, a grande oportunidade ele perdeu, que ele teve, ele perdeu aquela oportunidade. Então nós não podemos perder a oportunidade. Se Deus nos diz, olha, eu quero que você abra mão disso, nós temos que estar pronto para abrir mão. Porque muitas vezes aquilo que nós nos apegamos é aquilo que está nos afastando de Deus. De repente uma amizade, de repente algo. Então nós vamos orar neste momento, e se tem algo que está te impedindo de se aproximar mais de Deus, Ele vai te orientar e você vai se afastar. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Fica de pé, vamos orar. Para concluir a mensagem, você vai pedir a Ele que tire tudo aquilo que está te afastando. Tudo aquilo que está te afastando, você está dividido, dividida. Deus quer você por completo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Somos teus filhos, Pai. O Senhor não nos divide com ninguém, nem com nada. Somos teus. O Senhor nos comprou com o teu sangue precioso. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos impede de caminhar contigo, tudo aquilo que muitas vezes faz com que a gente fique cogitando em dois caminhos, fique com dúvida. Vai tirando neste momento. Vai tirando, Pai. Exclusividade é tua. Somos teus. O Senhor nos comprou com o teu precioso sangue. Vai tirando, Senhor. Se é algo que nos prende, que nos aprisiona, vai tirando, vai nos libertando, vai mostrando. Queremos caminhar contigo sem fardo, sem peso. Vai tirando, Senhor, neste momento, vai limpando. Nós te pedimos, Senhor, nós cremos. Este jovem rico, ele vai cabisbaixo, triste, amargurado, porque ele trocou as coisas materiais. Ele preferiu ficar com a riqueza, com a fama, e rejeitou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da prata e do ouro, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, tira, Senhor, liberta-nos para seguirmos livre, sem fardo, sem jugo. Em nome de Jesus e todos que crêem, diz amém. Graça e paz. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Amém?